Então, bem-vindos. Na aula de hoje, bom, para começar, eu vou fazer uma pequena. Então, só para lembrar, né? A gente discutiu na aula passada, era parte de calorimetria, né? E falamos um pouco da energia interna, mas antes nós fizemos uma abordagem é, da primeira lei da termodinâmica. Então, o importante é deixar claro, né, que a primeira lei da termodinâmica tanto faz a gente abordar ela é, na forma diferencial, né, TU. U eu estou chamando de energia interna do sistema, que para um gás ideal pode ser a, apenas a energia cinética translacional de todas as moléculas. Tá certo? Lembrando que nesse caso, só uma coisa, né, uma observação, a energia interna, como variável macroscópica, ela é, é aquela. De- na verdade, no caso do gás ideal, né, ela está diretamente relacionada com a energia cinética translacional das moléculas. Mas essa energia cinética translacional, ela é uma energia cinética translacional que é térmica, né? Que ela é randômica. Então, por exemplo, se você tiver todas as moléculas de um gás estiverem todas com a mesma velocidade, com a mesma direção e sentido, isso significa que é apenas um movimento de um gás. Né? Uma porção de um gás está se movimentando por, sei lá, por uma direção única. Então, o gás ele não adquire uma temperatura, né, por causa desse tipo de movimento. É isso? Mas então a gente pode enunciar aqui, equacionar aqui a equação que representa, né, descreve a primeira lei da termodinâmica na linguagem diferencial, que é du, em termos de variações infinitesimais, né, que é dw mais dq, não é isso? A, sempre tenha em mente o seguinte: isso depende de notação para notação, convenção para convenção. O trabalho, esse trabalho aqui, conforme a gente está formulando a primeira lei da termodinâmica, ele é o trabalho entendido da seguinte maneira: ele é o trabalho realizado sobre o sistema, que é ele é exatamente menos o trabalho realizado pelo sistema. Tá certo? Isso aí é muito importante ficar isso bem claro, porque isso aí, a todo momento, vocês, se não tiver claro isso, vocês vão cometer erro de sinal. E erro de sinal em termodinâmica, especialmente nessa parte, né, primeiro ali, nesse capítulo no seguinte, é um erro fundamental. Não pode ser, é um erro de sinal que não é considerado erro mesmo. Você toma zero, entendeu? Porque faz toda é essencial, né, você saber se o sistema perdeu ou ganhou calor. Isso é uma diferença brutal, né? Então por isso que é importante. E o calor, esse calor aqui, ele é entendido, né? Esse aqui é a forma diferencial, a forma normal que a gente escreve, né? Essa daqui. E esse tanto faz esse calor infinitesimal ou esse calor aqui, né? Esse calor é entendido como sendo o calor absorvido pelo gás, tá? Pelo sistema que está em consideração. É o calor absorvido pelo gás. Tá certo? Então, todas essas duas coisas, o trabalho realizado sobre o gás, no fundo significa uma injeção de energia sobre o gás, né? Energia que tá entrando no gás. E o calor absorvido, mesma coisa. E isso vai contribuir, as duas coisas vão contribuir com o mesmo sinal, né, para o aumento da energia potencial. Para o aumento da energia interna do gás. É, mas que eu ia falar também uma outra coisa. Ah, tá. Com relação ainda com relação à notação, nós vimos, né, que em geral,
Se você sai de se você sai de um estado, né, e chega de um estado em que o gás tem uma energia interna, e por um processo em que o gás realiza trabalho e depois você realiza trabalho de volta sobre o gás, quando ele voltar para a mesma energia interna, né, ele vai, ou se ele voltar ao, quer dizer, não exatamente energia interna, mas quando você sai de um estado através de trabalhos é, consecutivos, você vai realizando trabalho sobre o sistema realiza, ou vice-versa, né? O sistema realiza trabalho sobre as vizinhanças, e de tal maneira que ele volta para o mesmo estado inicial. O mesmo estado inicial significa estado com as mesmas variáveis macroscópicas, pressão, volume, etc. Quando isso acontece, em geral, essa quantidade aqui, ela não é igual a zero. Então você vai ter um trabalho que você foi realizado, né, quando você dá a volta completa. Então, fazendo a analogia com Física 1, né, com o teorema da conservação, você vê que esse é um trabalho que seria de uma, entre aspas, força não conservativa, né? O que mede essa quantidade, o que mede essa quantidade é o que a gente chama de calor, esse calor aqui, tá? Porque, agora, quando isso acontece, vocês lembram que, por exemplo, né, o trabalho. Então você não pode dizer que o DW, ele não é, não é. Eu estou repetindo agora, né? Mencionei isso na aula passada, um diferencial exato. Ou seja, ele não é, porque um diferencial, por exemplo, df, f é uma função, o diferencial de f, né? Não existe uma função tal que a diferencial dessa função é esse trabalho. É isso no fundo, que está envolvido aqui. Né? Por que eu sei disso? Porque se você sai de um ponto e volta para o mesmo lugar, essa integral deveria ser zero se dw fosse um diferencial de uma função de estado, de uma função. Né? Por quê? Porque isso aqui, ó, seria você sai de um ponto e volta para o outro, seria zero. Isso aqui é zero. Então, ó, isso aqui não é o caso. Isso aqui é uma medida dessa falha de ser diferencial exato. Por essa razão, a gente vai fazer a seguinte notação. Ó. A gente vai designar com um tracinho aqui, como se fosse um corte aqui. Né? A gente vai escrever esse tracinho aqui no D, só para lembrar que esse não é um diferencial exato. Tá certo? É uma quantidade infinitesimal, é uma quantidade exata, assim, do ponto de vista ontológico, ela existe, ela é uma quantidade pequena, mas ela apenas não é obtida por um processo de diferenciação de uma função. Entendeu? Esse que é o ponto. O contrário da energia interna. Por exemplo, nós vimos na aula passada que a energia interna, no caso de um gás monoatômico ideal, ela é 3 meios nRT. No caso de um gás diatômico, nós vimos que ela é 5 meios nRT, porque você vai adicionar 1 meio de nRT para cada grau de liberdade de movimento. Então esse aqui é um gás ideal monoatômico. Gás ideal monoatômico, e aqui essa equação ela vai servir para um gás ideal diatômico. Diatômico, assim, às vezes tem uma exceção, mas nos casos que a gente vai tratar aqui nesse curso, a não ser que, se for dito explicitamente, advertido explicitamente, ele vai seguir esse padrão também, porque a gente vai considerar ele
como sendo um gás que não tem modo vibracional, que não pode oscilar, né? As moléculas não vão, os átomos, é um gás a molécula é diatômica. Isso significa que tem dois átomos. A molécula tem dois átomos. Então esses dois átomos eles não vão ficar variando a distância entre si, né, com uma oscilação, oscilando. Poderia também, mas em geral eles vão ter mais o movimento de rotação vai ser mais expressivo. Tá? Por essa razão a gente considera então a energia interna para o gás diatômico, para o gás ideal diatômico, como sendo 5 meios de nRT. Porque são mais 2 graus de liberdade que você adiciona aos 3 já originais, né, de translação XYZ, são mais duas rotações independentes. Quando você tem um sólido em geral, né, sei lá, um sólido em geral, uma substância em geral, não precisa ser gás, gasosa, a gente tem uma rede, né, os átomos são todos, interagem muito entre si, né, de tal maneira que você pode pôr, aí eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas só para vocês saberem que aí no caso a energia interna seria da ordem de, aí você teria basicamente você teria, não tem estado rotacional, né, mas você tem translacional e modos de vibração também. Aí você soma tudo, você daria mais ou menos uma coisa do tipo, são 3 graus de liberdade mais 3 graus de liberdade vibracionais, aí você teria 6 meios nRT, que isso vai dar 3 nRT. Né? Inclusive isso aqui está relacionado com uma lei, né, muito usada, que a realidade é muito próxima a essa lei, né? É a lei de Dulong e Petit. Tá? Mas vou parar por aqui, não vou entrar muito nesse detalhe não, só para mencionar para vocês saberem. Então, voltando para a primeira lei da termodinâmica, né? Aqui na forma diferencial, tem uma maneira de... Nós vimos aí o diagrama pressão contra temperatura, contra volume, né? Nós vimos, por exemplo, então vou falar um pouquinho do cálculo do trabalho. Cálculo do trabalho. Nós vimos na aula passada que o trabalho realizado sobre um gás, ele vai ser, ó, esse diferencial aqui, né? O trabalho infinitesimal, né, realizado pelo gás, sobre o gás, ele vai ser menos PdV. Por que esse menos? Porque esse trabalho está sendo realizado pelo gás, sobre o gás e não pelo gás. Só isso. Porque se você tiver um aumento, se dV for positivo, ou melhor, se dV for negativo, né? Aí essa quantidade vai ser realmente positiva, teria que ser realmente positiva. Porque o trabalho que eu realizo sobre o gás está sendo comprimido, então ele seria um trabalho positivo. Certo? Então esse sinal de menos é só porque a gente está adotando que esse trabalho é um trabalho realizado sobre o gás. Vou até colocar aqui para ficar claro, né? Trabalho sobre o gás. Sobre o gás, ok? Aqui não tem uma outra observação, né? Tanto faz, eu posso ter um diferencial não exato aqui desse lado e aqui um diferencial exato, não tem importância nenhuma, né? Isso aí uma coisa não implica a outra. O fato é que essa pressão multiplicada por dV vai fazer com que dependendo do processo, de como acontecer o processo, né? Você pode ter uma dissipação ali de energia em forma de calor e tal, aí não tem nada a ver com o fato do volume ser realmente uma função tal que o dV, no caso, é a diferencial do volume, né? Mas no caso, isso aqui não entra em contradição com o fato de que
Isso aqui é uma quantidade infinitesimal, mas não é o diferencial de uma função. É isso? Então, como é que eu vou calcular o trabalho para várias situações, para poder aí conseguir resolver vários problemas que vão aparecer para a gente sobre esse tema, né, de aplicação da primeira lei. Então, a primeira lei é muito importante, né, mas a primeira lei e, além disso, as técnicas de calcular esse trabalho, essa quantidade aqui, elas são importantes para a gente resolver os nossos problemas, né, os problemas do livro. Então, primeiro a gente vai ver os tipos de situações que eu tenho, né? No gráfico PV, por exemplo, eu tenho aqui o primeiro tipo de transformação que eu posso ter é transformação iso. Vamos colocar aqui, ó, isovolumétrica ou isocórica, mesma coisa. Volume é constante, isovolumétrica ou isocórica. O que acontece quando uma transformação é isocórica? O trabalho vai ser zero, sempre. Então isso não precisa nem falar, né? Porque não existe variação de volume. A transformação é feita a volume constante. Tá? Mas aí não tem. Isso aqui não tem novidade. Mas vamos considerar agora uma transformação. Uma transformação isobárica. Isobárica, que significa a pressão constante. A pressão vai ser constante, tá certo? É uma transformação que acontece mantendo-se a pressão constante. Eu não vou nem falar, mas eu deveria falar, né? Sempre, claro, mas por uma questão de que eu vou sempre esquecer algumas vezes e outras, e também para economizar tempo, todas as, a menos que eu avise do contrário, em todos os casos, todos os processos de transformação, de expansão, etc., todos esses processos eles são idealizados como processos o suficientemente lentos para que o equilíbrio termodinâmico permaneça vigorando. Tá? Então, é importante isso. O nome disso é transformação quase estática. Certo? Por que isso é importante? Porque a gente está falando, senão, se você não tiver durante cada processo, né, no meio lá, no meio da etapa, numa etapa lá intermediária de um processo qualquer, de uma expansão, por exemplo, se você tiver um gás, ele saiu do equilíbrio, então você não vai poder falar de equação do estado, porque não existe uma temperatura própria do gás. O gás tem uma porção do gás tem uma temperatura, outra porção outra temperatura, está fora do equilíbrio. Então sempre tem que estar em equilíbrio constante, tá certo? Essa é uma idealização, mas é bastante realista na maior parte dos casos. Numa transformação, então, em que a pressão é constante, o que acontece? Como é que a gente calcula o trabalho? Vamos calcular aqui o trabalho. O trabalho vai ser integral menos integral de P dV. Como a pressão é constante, ela pode passar para fora da integral. E aqui você tem simplesmente que isso aqui é menos P, V final menos V inicial. A integral de dV é o próprio V, né, a função volume fino da tomada no ponto final, menos o ponto inicial. Então esse acabou. Então o cálculo do trabalho na transformação isobárica é trivial. Lembra da aula passada que a gente viu aqui, né, numa transformação, que a interpretação gráfica para o trabalho seria a área que está embaixo da curva, tá certo? Essa área daqui corresponde numericamente ao trabalho realizado pelo gás. Obviamente isso vai depender se eu tiver a curva for assim, né, tá descendo aqui, ou se for no sentido contrário. Se estiver desse jeito aqui, o trabalho vai ser positivo. É o trabalho realizado pelo gás vai ser positivo. Mas aí o trabalho realizado sobre o gás vai ser negativo. Tá? Você teria que calcular essa área aqui e colocar o sinal de menos para ter um número que descrevesse o trabalho realizado sobre o gás. Sobre o gás.
certo? E vamos para o nosso terceiro caso, que é a transformação muito importante, né? Térmica, isotérmica. Tem a transformação também adiabática. O que é a transformação adiabática? Durante toda a transformação, durante todo o processo, não existe troca de calor. Troca de calor. Tá certo? O sistema não absorve calor do exterior ou não cede calor para o exterior. Essa é a transformação adiabática. Mas essa transformação eu vou deixar para a aula que vem, só para ficar mais folgado. E agora a gente vai falar da transformação isotérmica. A transformação isotérmica, como o nome diz, é a transformação que se dá a temperatura constante. Tá certo? E nesse caso, o trabalho vai ser menos P, integral de P dV, né? Como sempre foi. Mas como é que eu vou calcular essa pressão agora? Ela não é constante. Diferente do caso 2. Ela não é mais constante. Não posso passar para fora da integral. Então o que tem que acontecer? Tem que fazer uma manipulação. Eu posso usar a equação do gás ideal. Né? A equação do gás ideal é PV nRT. Não é isso? A pressão, quem é a pressão então? É nRT dividido por V. Então eu posso usar no lugar da pressão, eu posso usar isso aqui, essa quantidade aqui. Então isso aqui, voltando aqui, né? Vamos voltar para cá, então a gente vai escrever aqui, isso aqui é menos nRT, ok? Sobre, não vou falar sobre nada, bom, que multiplica integral de dV sobre V. O que eu fiz aqui? Eu já coloquei o nRT para fora da integral, porque a temperatura é constante, então ela pode passar para fora da integral. Tá certo? Não é isso? Então, como é que eu vou achar aqui, ó? Aí, resultado. Esse aqui vai ser menos nRT, logaritmo, volume final, menos logaritmo de volume inicial, ou então logaritmo de volume final sobre volume inicial. Ok? Então, esse é o cálculo simples de trabalho nos principais tipos de processos aí. Eu vou deixar a transformação adiabática para outra parte. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a capacidade, né, térmica, ou calor. O calor a volume constante ou calor a pressão constante. Calor, no caso, seria calor específico, né? Calor molar também. Tá certo, gente? Então isso aqui é um esqueminha bem tranquilo, ó. Parece até ensino médio. Tá? Então, o que tem de importante que vocês viram até agora, desde o início da aula sobre termodinâmica? Calor igual a C delta T. C é capacidade térmica, que é Czinho, calor específico, que é calor específico vezes a massa. Tá certo? E outra coisa, calor que vai ser empregado na mudança de fase, ele é inteiramente igual a L, a calor latente de fusão ou vaporização, etc., vezes a massa da substância que está mudando de fase. Ok? Calorimetria é isso. O resto é só complicação. Aí você resolve o problema de várias etapas, só dor de cabeça, mas em termos resumidos é só isso. E a primeira lei da termodinâmica. Ó. Primeira lei da termodinâmica. Sempre tem em mente que esse trabalho é o trabalho feito sobre o gás e esse calor é o calor absorvido pelo gás. Absorvido pelo gás. Energia interna do gás ideal, 3 meses nRT. Energia interna do gás diatômico, 5 meses nRT. Acabou. Tá, beleza. Gás ideal diatômico.
E agora os trabalhos. O trabalho realizado sobre o gás para cada um desses três casos aqui. Tá certo? Só falta o adiabático, a transformação adiabática, que a gente vai ver depois. Alguma dúvida aqui, gente? Antes de eu passar para o outro ponto aí. Então eu vou passar para o outro ponto aqui, que é fazer o seguinte, né? Vamos supor que eu tenho uma transformação, um processo, né? Isovolumétrico. Sabe que eu não sei porque que o sinônimo é isocórico? Que estranho, né? Deve ter uma razão aí. No processo isovolumétrico ou isocórico, o volume é mantido constante. A pressão de um gás varia e a temperatura também, né? Mas o volume é mantido constante. Então você tem no gráfico aqui, ó, o que acontece? Você tem basicamente o que? Traços verticais. Os traços verticais são processos isovolumétricos. Tá certo? E nesse processo, qual é a característica que acontece durante esse processo? O trabalho sempre é zero, né? Lógico. O trabalho sempre é zero. Então, a primeira lei da termodinâmica vai ficar como? ΔU igual a Q. Certo? Ou então, na linguagem diferencial, dU igual a dQ. No caso aqui eu posso até tirar, ó. Eu posso até tirar esse tracinho, porque nesse caso, esse dQ, ele necessariamente é um diferencial exato. Ele tem que ser um diferencial exato. Por quê? Porque ele está sendo igualado a um diferencial exato, sem nada multiplicar. Né? Então, tá certo? Então, quer dizer, mas vamos deixar assim. Vamos deixar assim, só para manter a notação, um tracinho. Mas a gente viu que, por exemplo, no caso do gás ideal monoatômico, no gás ideal monoatômico, nós temos que o DU, quem é o DU? 3 meios NR dt, né? Que era 3 meios de NRT, então DU vai ser 3 meios de NR dt. Não é isso? Então, isso significa que 3 meios NR dt vai ser dq. Ok? Aí o que acontece? Agora, esse dq é um dq especial, ele não é um dq qualquer, um calor trocado qualquer, absorvido pelo gás qualquer. Ele é um calor absorvido pelo gás durante um processo isovolumétrico. Lembra, né, que estou considerando processo isovolumétrico. Então, a gente pode até fortalecer, até para enfatizar mais a nossa notação, a gente pode designar aqui com parêntese, com um Vzinho aqui, só para dizer que esse calor é o calor absorvido a volume constante. A volume constante. Tá certo? Então significa que dQ dividido por dt, a volume constante, é 3 meios NR. Tá certo? Então, mas isso aqui não é exatamente... Lembra lá daquela calorimetria? Q não é C delta T? Ou dQ não é C dt? Lembra da calorimetria? Só que a gente não tem... Esse C aqui é a capacidade térmica, né? Então, isso aqui, a função disso aqui é a mesma coisa. Atua como se fosse uma capacidade térmica.
Entendeu? É uma capacidade térmica. Se você dividir aqui esse dq por dt, você vai... É a própria capacidade térmica. Então, só que essa vai ser a capacidade térmica a volume constante. Como é que é o nome que ele dá? Eu sempre esqueço isso no livro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Que é um nome, ele não segue muita lógica, não. Aí... Deixa eu ver aqui. Ah lá. Capacidade térmica. Ah, então segue a lógica assim. Ele chama de capacidade térmica mesmo. Calor. Ué. Capacidade térmica. Ah, então é isso mesmo. Tá certo. Então, ótimo. É melhor que seja assim. Então, isso aqui é. Esse aqui é capacidade térmica a volume constante. Capacidade térmica a volume constante. Cuidado, hein, gente? Isso aqui eu escrevi, tá meio. Não tomei muito cuidado com o tamanho desse V. Esse V é um índice, é um pouco embaixo. Não vai confundir. Escrever CV, né? É C índice V. Capacidade térmica volume constante. De um gás ideal monoatômico. Aí, se o gás ideal fosse diatômico, quanto seria a capacidade térmica volume constante? Gás ideal diatômico. CV vai ser... Seria o quê? 5 meios NR. Certo? Por quê? Porque a energia interna, no caso do gás diatômico, seria 5 meios. Tá certo? Então, é isso aí. Bom, sendo assim, a gente pode escrever a energia interna dessa maneira, de uma maneira um pouquinho mais condensada, mais sintética, usando essa quantidade nova que apareceu aqui, que é CV DU, né? DU, CV, DT. Tá? Então a gente pode usar essa notação aí. E sempre, a gente pode então sempre escrever a primeira lei da termodinâmica dessa maneira, ó. Primeira lei da termodinâmica a gente pode escrever então dessa maneira. Em vez de DU, você pode escrever direto aqui o CVDT. CVDT igual a menos P dV, porque esse aqui é o menos, o W, dW, né? Que é menos PDV, mais dQ. Então a primeira lei está aqui, ó, uma outra forma muito útil para você escrever a primeira lei da termodinâmica. Tá certo? Quer dizer, nós consideramos o processo isovolumétrico. Então não adianta, o DU tem aquela expressão ali. Ainda que agora você pode considerar agora um processo qualquer, mas no lugar de DU você sempre vai poder escrever CVDT. Sem problema. Você usou o processo isovolumétrico para determinar, para escrever, representar o DU de uma maneira um pouquinho alternativa, mas ainda continua válida. Tá certo? Para outros tipos de processos. O processo volumétrico foi útil só para você obter essa expressão. Tá certo? Então, bem, agora o que acontece, né? Nós vimos aqui um processo isovolumétrico. E se você tiver um outro processo, por exemplo, isobárico, né, a pressão constante, em que o gás ele absorve uma certa quantidade de calor, né, por exemplo. E ele pode variar de volume, que é, na verdade, os processos que a gente viu na primeira parte da aula passada, né, que são normalmente quando você tem sei lá, uma barra de ferro, aí você aquece ela aumenta de tamanho. Então ela absorveu
energia térmica e aumentou um pouquinho de tamanho, né? Ela aumentou, quer dizer, aumentou de volume, né? Então você teve um processo que não foi, ele foi mantido a pressão constante. A pressão continua basicamente a mesma, a pressão lá do ar, né, em volta. Aí a gente vai ter que considerar o seguinte, né? Vamos usar a equação de estado, ó. Equação de estado. Aí sempre considerando o gás ideal, né? Equação de estado é PV igual a nRT, ok? Equação do gás ideal. Vamos diferenciar esse estado aqui, essa equação. Quando a gente diferencia essa equação, o que acontece? A gente vai encontrar PdV mais VdP igual a nRT. Acabou. Não é isso? Agora eu vou substituir ali na primeira lei, ó, essa equação aqui, ó. Eu vou substituir, ó, o PdV, quem é? PdV igual a, passa para o outro lado, né? nRdt menos VdP. Beleza? Então vamos passar aqui, ó. CV, vou reescrever então a primeira lei da termodinâmica. CV dt é igual a menos PDV, então é menos isso aqui tudo, menos NR dt, mais, menos como é? VdP, e mais o que falta aqui, o dq, mais dq. Beleza. A gente pode considerar então um processo. Agora isso aqui a equação ela serve para qualquer processo, tá? Mas vamos considerar aqui o processo isobárico, que é o nome que a gente dá a um processo em que a pressão é mantida constante. Certo? Engasguei aqui. Então, nesse processo, o que vai acontecer nessa equação? Já está prontinho aqui, ó. Esse termo vai a zero, porque no processo isobárico, o dP é zero, porque a pressão é mantida constante. Portanto, a gente pode escrever a seguinte equação para, repetindo aqui a primeira lei da termodinâmica, ó, CV dt, capacidade térmica volume constante, é igual a menos nR dt, aqui zero, e mais dq. Só que esse dq é um dq especial. Ele é um dq, é um calor absorvido a pressão constante. Tá? Seguindo aquela mesma anotação que eu fiz ali, né? Para o caso do volume constante. Então, isso quer dizer o seguinte, ó, que dq sobre isso aqui que maluquice, né? Aqui é T. Não sei porque que eu coloquei V, é T, né? dt. dq sobre dt, se você fizer essa conta aqui, que eu estou fazendo um pouquinho rápida demais, num processo a pressão constante, quanto que eu vou achar para essa quantidade aqui, ó? Vou achar CV mais NR. Passa o NR para o outro lado, né? CV mais NR. Tá vendo? É isso aí. Isso aqui, olha só o que a gente obteve aqui, ó. Resumo. O que nós acabamos de obter aqui, ó. Nós calculamos isso aqui, ó. Já calculamos isso aqui, ó. dt a volume constante. Isso aqui é CV por definição, né? Até por definição. E nós acabamos de achar isso aqui, ó.
a pressão constante é CV mais... Opa, aqui não existe. CV, né? Mais NR. CV mais NR, tá vendo? Isso aqui quem é então? Isso aqui só pode ser a capacidade térmica a pressão constante, ó. Capacidade. Tá chovendo? Bom, acho que tá chovendo aqui. Térmica a pressão constante. Que tempo doido, né? Será que tá chovendo? Pode ser ilusão minha. Capacidade térmica a pressão constante. Tá joia, gente? Né? Claro, porque se essa quantidade aqui é a mesma que essa, né? Você pega a quantidade de calor, divide pela variação de temperatura, vai dar um fator lá. Esse fator de proporcionalidade é chamado de capacidade térmica, mas se você calcula isso a volume constante, então vamos chamar de capacidade térmica a volume constante, mas se você calcular a mesma quantidade, só que a pressão constante, o processo ele foi feito, ocorreu a pressão constante, então você vai chamar isso aqui de capacidade térmica a pressão constante. Só isso. Portanto, a gente acabou de deduzir a seguinte relação aqui, ó, capacidade térmica a pressão constante igual a capacidade térmica a volume constante mais NR. Pelo menos para o gás ideal, tá certo? Então, acabou. Então, recapitulando, o capacidade térmica a volume constante, a gente sabe, para o gás monatômico, ó, lembra lá, ó, volta lá, ó, para o gás monatômico ele tá aqui, 3 meios NR. E para o gás diatômico é 5 meios. Então você vai ter que adicionar um NR para você obter a capacidade térmica a pressão constante. Tá certo? Então, basicamente essa é uma das equações também bem importante, né, para resolver exercício. Essa equação e mais o cálculo dos trabalhos e a primeira lei, mas basicamente é 70% do capítulo. O resto vai ser calorimetria mesmo. É mais, né, na verdade. Vou fazer um exercício então para ilustrar. Pequeno exercício aqui, ó, 54. Deixa eu ver, acho que eu tenho que correr. Exercício 54, problema 54 do livro. Só para dar um exemplo para vocês verem na prática, né? Ele diz o seguinte, que eu tenho um gás que tem 1 mol de gás, na verdade esse dado... Tem 1 mol de um gás que está a uma pressão, vamos chamar de P1, pressão inicial de 1 atmosfera, volume inicial de 25 litros, tá certo? O que mais? E a energia interna, ele tem energia interna de 456. Primeira observação, se você fizer a conta aqui, ó, você vai ver, se você fizer a conta PV igual a nRT, você vai ver que essa equação não dá. Porque isso aqui, quer ver, ó? Vou até fazer. O R em unidade de atmosfera e litro vai ser 0,08206, se eu não me engano. Então, 25 atmosfera litro igual a PV igual a nRT, 1 mol nR vezes a temperatura T. Bom, já não precisa, né? Já não precisa nem fazer isso aqui. Bobagem. Porque a gente vê aqui que PV vai dar 25, ó, nesse caso, né? PV, 25, atmosfera vezes litro. 1 atmosfera vezes litro, se você passar para joule, para facilitar a vida, vai ficar 101 se você quiser, né? 101,3 joules aproximadamente. Só que é o seguinte,
Isso que a gente calculou, 25 atmosferas. Vamos passar para Joule então. 25. Peraí. 25 vezes 101,3. 2000. Olha só, vai dar 2.532 aproximadamente. Isso aqui. Joules. Isso aqui seria o nRT. Se você multiplicar, mas isso aqui não não disse que ser gás monatômico, diatômico, suponha que é monatômico, sei lá, não sei, né? Só para ter uma ideia. Se for monatômico, isso aqui seria eu deveria multiplicar por 3 meios para obter a energia interna. Multiplica por 3 meios, vê se dá 456. Não vai dar, ó. Vezes 3 dividido por 2, que é vezes 1,5, né? Vai dar um número muito maior. 3.000, caralho. Quase 4.000. 3.800, mais ou menos. Então seria 3.800, então não bate. Isso quer dizer o seguinte, que esse gás não é ideal. Só isso. Não é para arrancar os cabelos, não. Só para... Não esquenta a cabeça. Acredita no que ele está falando e se ele não falou que é gás ideal, então ele pode não ser ideal mesmo, entendeu? Então você esquece. Então, beleza, não vai usar a equação de estado. A equação de estado PV igual a nRT, você só pode usar quando o gás é ideal, né? Lembra disso. Beleza. Então, aqui estão os dados. Ele diz que o gás ele passou por uma transformação quase estática e tal, papapá, de modo que a pressão final ela ficou em 3 atmosferas, ela foi triplicada. O volume final foi 75 litros. E a energia interna final foi para 912 joules. Pronto, acabou. Esse é o problema. Ele pergunta o seguinte, ó. Ele está perguntando... Ah, e está dizendo outra coisa. Que o percurso no gráfico P e pressão e volume é uma linha reta. O processo ele é representado nesse gráfico por uma linha reta no diagrama PV. Tá certo? É uma linha reta no diagrama PV. Esse é são os dados do problema. E ele pergunta ele pergunta qual é o trabalho realizado pelo gás, que é o contrário da nossa anotação, por isso que eu faço questão de escrever aqui, trabalho pelo gás, não é o trabalho sobre o gás, né? Ele está perguntando isso, e ele pergunta também qual é o calor absorvido pelo gás durante esse processo aí. Vamos usar a primeira lei da termodinâmica, tá certo? Usar a primeira lei da termodinâmica. Qual é o trabalho? Vamos calcular o trabalho, porque pelo trabalho dá para calcular. O calor é que é complicado. O calor você vai calcular usando a primeira lei e tendo calculado o trabalho. Então vamos calcular o trabalho. Vamos fazer o gráfico aqui, ó. PV. PV. É sempre bom fazer o gráfico, né? Com calma. Você tinha o volume de 25 litros, passou para 50, 75. 75 litros. Volume em litros. Pressão em atmosfera. Aqui eu tinha pressão de 1 atmosfera, 2, 3. Pronto. Aí o gráfico, o que aconteceu, né? O gás, ele estava nesse ponto aqui, ó. E ele passou para o outro ponto. Como é que foi o caminho aqui? Ele diz no enunciado do problema, que foi uma linha reta. Foi uma linha reta. Acabou. Como é que calcula a área debaixo daquele negócio lá? Né? Como é que eu vou calcular? O cálculo vai ser o seguinte, ó. Aí tem que calcular mesmo, né? Ó, isso aqui tudo. Esse triângulo e mais esse retângulo. Tá certo? Então vamos lá, ó. Vou calcular a área daqui. Área. A área sob a reta, né?
ela é a área do retângulo, que é 20, que é 50 vezes 1, 50, mais o quê? Mais a área desse triângulo, que é 2 vezes 5, vezes 2 vezes 50 dividido por 2, que dá 50. Tá certo? A mesma unidade, tá certo? Portanto, o trabalho realizado pelo gás, como o volume está aumentando, quando o volume aumenta, o trabalho realizado pelo gás é positivo. Ele está se expandindo, ele está expandindo as suas fronteiras, né? O que é mais fácil, um país expandir seu território ou diminuir? Mais fácil é diminuir, né? Porque só vai depender da vitalidade dos seus inimigos. Mas se você for um cara firme, né? Cara casca grossa, salvador mesmo, governante, digno, honrado, você não vai deixar uma coisa dessa acontecer. No máximo que pode acontecer é você expandir, conquistar território. Então, o trabalho realizado pelo gás é positivo aqui, então ele é resposta, ó, trabalho realizado pelo gás vai ser 100 atmosfera vezes litro. Não é obrigado, em geral você não precisa calcular em joule, mas se a gente quiser calcular em joule, né, vai ser 1013, aí 101,3 multiplica por 100, né, vai ficar 10.000 joules, um pouco mais de 10.000 joules. Esse é o trabalho efetuado pelo gás. E o calor absorvido pelo gás? Aí vamos colocar na segunda lei da termodinâmica. Perdão. Na primeira lei da termodinâmica, ó. Delta U vai ser delta U vai ser, olha o que eu vou fazer aqui, ó, menos 101, menos 10.130 joules. O trabalho realizado pelo gás, por quê? Porque conforme a gente escreve a nossa lei, esse termo daqui, ele é o trabalho efetuado sobre o gás. E se o gás efetuou um trabalho positivo, então o trabalho efetuado sobre o gás, ele é negativo, necessariamente. Tá certo? Tá? Se eu andar um pouco rápido aqui, vocês podem me interromper, tá? Pode colocar o áudio aí e mandar eu repetir, porque realmente esse negócio de sinal, essa sutileza é importante. Né? E continua, mais o calor absorvido pelo gás. Então essa é a primeira lei. Primeira lei da termodinâmica. Quem é o ΔU? O U, ele deu um pulo aqui, ó, exatamente dobrou, né? 912 é o dobro de 456. Portanto, ele é 456 joule, é igual a menos 10.130 joules, mais que. Portanto, o calor é, aí você calcula, você vai achar, eu acho que você vai achar 10.586. Deixa eu fazer a conta aqui. 10.130 mais 456. 10.586. Podia ter feito de cabeça. 10.586. 10.586 joules. Vai ser um calor absorvido. Esse foi o calor absorvido pelo sistema durante esse processo. Tá certo? O que mais ele pergunta? Só isso. Acabou. Então é só isso. Esse problema foi só isso. Tá certo? Acho que eu vou parar por aqui. Na aula que vem, então, eu acho que de essencial mesmo do capítulo só falta o processo adiabático. Só isso.
cálculo do trabalho no processo adiabático, né? Uma coisa assim. Só falta isso, mais nada. É, tem mais coisa? Não, acho que é só isso mesmo. E depois, aí vai ficar com o tempo sobrando. Terça-feira vai sobrar ainda para fazer exercício, talvez faça uns 2 ou 3, né, na aula que vem. E depois, na outra aula, que vai ser a última aula para esse capítulo, a gente pode fazer alguns exercícios, tirar dúvida. Né? Então, esse é um capítulo importantíssimo. Você estudem com bastante cuidado, atenção, porque é muito importante mesmo. Basicamente o miolo da termodinâmica, né? O núcleo. E ele é o capítulo, quer dizer, o núcleo também é o capítulo, é o segunda lei de termodinâmica, a gente vai ver no próximo capítulo. Mas aí esse capítulo da primeira lei da termodinâmica, ele é mais, ainda chega a ser mais importante por quê? Porque ele é base para você entender bem a segunda lei da termodinâmica. Né, os processos, né, térmicos e tal, termodinâmica, tipo de máquina, rendimento. Então você tem que sempre estar sempre. A primeira lei agora vai sempre te acompanhar o resto do curso, né? Então, por isso que ela é importante. Estou tentando lembrar se tem alguma coisa que eu queira. Não, o resto eu vou falar então na aula que vem. Vou fechar com as transformações adiabáticas. Tá certo? Tá certo, gente? Vou terminar aqui a aula. Pode perguntar aí. Se alguém tiver uma pergunta, vou interromper a gravação então.